A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que estará trazendo todos vocês aqui de segunda a sexta, às 0h12, meia-noite e 12 da noite até às 1h12 da madrugada, com muitas orações, revelações, ministrações e pregações da palavra das Escrituras Sagradas para o coração de todos vocês. Eu me chamo Milena e venho aqui explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é dividida em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas, cores, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, que explica as cores de fundo do nosso cenário e as cores de nossas vestes santas. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos um apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar com essas 3 fórmulas, porque e de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos benditos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e a vida eterna livre. Eu faço sorteios da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículo 1 e 2, no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. E saibam que há uma oferta de R$1 milhão em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro por isso. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, em todas as redes sociais que estamos nesse momento, incluindo também nosso canal, onde eu ministro de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, @Mileofertadim, e na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Para com essas nossas atitudes, bilhões de pessoas podem ter acesso em todo o mundo à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos
ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertarem em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos os que estão junto conosco ou querem se ajuntar a nós, independente do seu segmento religioso de fé e espiritual. E vamos à oração para iniciar as 7 ministrações que haverá na live de hoje. Lembre-se de você escolher um número de 1 a 12 para ser membro dessa igreja virtual, fazer parte dos 12 rebanhos, dos 12 que irão sentar no trono para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E escolham também um número de 1 a 7, pois no final da live eu irei sortear para ver quais dos 7 livros ministrados durante toda a live é uma revelação da palavra do Senhor para a sua vida, para você orar, para você meditar, para você interagir e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa palavra, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quem estiver nos acompanhando pelo ministério @MindeOfertaDim, sejam todos muitíssimo bem-vindos, mas durante esse horário, das 00h12 até 1h12 da madrugada, eu estarei ministrando com a fórmula da igreja virtual @Igrejas Benditas. Lembrando que os seguidores e inscritos de nossos canais Igrejas Virtuais recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E é necessário que você, dependendo da rede social, o link estará na descrição, mas dessa igreja nós estamos na @Igrejas Benditas. Nas outras redes sociais, cliquem no meu nome que está aparecendo, vão lá em seguindo e vocês vão encontrar a igreja virtual, da qual estou ministrando nesse momento, @Igrejas Benditas. Eu irei sortear agora o primeiro dos 12 rebanhos do nosso Senhor, dos 12 que irão sentar no trono para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12. E o primeiro sorteado foi o número 5, ímpar, e o número 6, par. Quem escolheu o rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par, irei sortear agora um livro e um capítulo para ver qual será a sua meditação nessa madrugada, para você interagir e trazer a presença do Senhor Deus para a sua vida. Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o primeiro livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje. Vamos ver qual dos 34 capítulos do livro de Deuteronômio estará sendo ministrado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria. O abençoado já escolheu o seu número de rebanho ou é o número de 1 a 7? Vocês têm duas opções. Deuteronômio capítulo 12, foi o primeiro capítulo a ser ministrado. Deuteronômio capítulo 12. Vocês têm a opção de receberem, de serem parte de um dos 12 rebanhos do Senhor Deus, e com isso, rebanhos benditos do nosso Senhor Deus, e com isso vocês estarão E com isso vocês estarão recebendo de segunda a sexta, das 00h12, sempre terá uma palavra do Senhor Deus para a sua vida. Mas caso você queira algo apenas para um momento, para responder uma pergunta momentânea, você
pense e medite em espírito em um número de 1 a 7 para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos a uma das orações a serem ministradas na live de hoje. A primeira oração, oração de número 2. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Curtam, comentem, compartilhem, interajam. Sejam inscritos e seguidores de nossa igreja virtual, @igrejas benditas, e sejam muitíssimo abençoados, tendo a oportunidade de buscar ao Senhor de madrugada também. Que todo tempo é tempo de buscarmos ao Senhor para nos tornarmos sempre, em todo momento, a sua verdadeira igreja viva, com abundâncias de boas obras e abundâncias de bons frutos. Quem busca de madrugada tem a promessa do Senhor que glória ao nosso Senhor Deus. Mais. Quem busca o Senhor de madrugada tem uma promessa específica para essas pessoas, do nosso Senhor Deus. Oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja através dessa ministração da tua santa palavra o teu fogo santo queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a sua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai. Que haja a sua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, devido à numerologia bíblica. Mas você que irá receber um livro e um capítulo para a sua meditação, é necessário para que você interaja com o Espírito Santo do Senhor Deus e traga a presença de anjos celestiais para a sua presença, seja onde você estiver, que você leia e medite no capítulo inteiro. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viveres sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Glórias, aleluia, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê mais uma vez o Senhor Deus deixando bem claro que Ele cobra a nossa fidelidade para com Ele. É necessário estarmos sempre em santidade e em santificação, buscando ao Senhor em todas as áreas e setores de nossas vidas, porque o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor é fiel, é verdadeira, e é necessário nós sermos fiéis e verdadeiros em todo momento. Próximo número de rebanho, escolha o seu número de 1 a 12, para você ter de segunda a sexta, a partir das 0 horas e 12 minutos, até a 1 e 12 da madrugada, um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para você orar e meditar e trazer a presença de anjos celestiais. Rebanho ímpar de número 3 e rebanho par de número 4. É o primeiro rebanho é o segundo rebanho a receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria. Filipenses, que contém 4 capítulos. Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, curtam, comentem, compartilhem, interajam, sejam a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É muitíssimo importante a participação, a interação de todos vocês, que vocês lembrem-se sempre que vocês são a igreja do Senhor Jesus, que é necessário vocês produzirem suas obras e os seus frutos. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, João capítulo 15.
que aquele que não produz obras, que não produz frutos, é arrancado, lançado no fogo e arde. E o próximo livro, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 é o próximo livro e capítulo a ser ministrado para o rebanho de número ímpar 3 e o rebanho de número par 4. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Escolham o seu número de 1 a 12 para ser parte de um do rebanho. E escolham um número também de 1 a 7 para você receber um livro e um capítulo das ministrações, das 7 ministrações realizadas na live de hoje. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que é muitíssimo importante você interagir com as escrituras da Bíblia Sagrada, porque é necessário você fazer a sua obra, você produzir os seus frutos, para que estejamos todos unidos em um só Espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Filipenses, aqui a gente vê mais uma vez os santos em Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja e o Senhor Deus foi claro. Levítico capítulo 19, 1 Pedro capítulo 1. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Então é necessário a gente lembrar que o que vale é a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não teologia, filosofia ou religiões, porque o Senhor Jesus não trouxe uma religião no mundo. Então é sempre necessário a gente estar cada vez mais e mais cumprindo as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E aqui o próximo livro e capítulo a ser ministrado. Antes vou ministrar uma oração para vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Uma oração de 1 a 7. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria. Oração de número 5 é a próxima oração a ser ministrada, para que estejamos todos juntos e unidos em um só Espírito na igreja virtual, @Igrejas Benditas. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a sua paz, graça e alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa e forte palavra na casa dos seus amados, justos e benditos. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ao sorteio de mais um rebanho para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12 para você ser parte do rebanho do Senhor, dos 12 rebanhos benditos que irão se assentar no trono do nosso Senhor, junto com o nosso Senhor Deus. Rebanho ímpar de número 9, rebanho par de número 10. É o próximo rebanho a ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembre-se também de escolher um número de 1 a 7, que no final da live eu irei sortear 7 números para ver quais dos 7 livros ministrados é uma revelação do Senhor Deus para a sua vida. Próximo livro é o livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. 2 Crônicas, que contém 36 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Curtam, comentem, compartilhem, sigam nossas igrejas virtuais e canais, lembrando que os seguidores e inscritos recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolham o seu número de 1 a 12 e lembre-se que eu estarei aqui ministrando de segunda a sexta,
às 00h12 até às 1h12 da madrugada, no @Igrejas Benditas. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, eu estou ministrando no @MileOfertaDim. Na igreja virtual Igrejas Benditas, são ministrados 7 livros e capítulos das Escrituras Sagradas. No ministério @MileOfertaDim, são ministrados 4 livros que contenham no mínimo uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, que é muito necessário nós estarmos constantemente examinando, porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Mais uma oração a ser ministrada na live de hoje, oração de número 3, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Antes vamos à hidratação, porque João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Oração de número 3, a próxima oração a ser ministrada na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor Deus maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da sua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Mas lembrando que é necessário você interagir com as Escrituras Sagradas e com o Espírito Santo do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo na sua casa para a sua meditação, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 ao 7. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Por boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até os montes de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse livro de 2 Crônicas, capítulo 19, é muito importante a gente examinar versículos por versículo, porque no primeiro versículo já deixa bem claro. Aqui e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Porque lembrando que aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Tiago, capítulo 4. E aqui deixa bem claro: por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. O Senhor, ele traz juízo para com aqueles não só para aqueles que praticam uma das 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, mas sim para aqueles que não só não repreendem tais ações, como ainda podem chegar em um nível pior, que é ainda influenciar, incentivar e ajudar esses tipos de pessoas. E aqui o Senhor ainda fala: boas coisas, contudo, se acharam em ti. Aí que ele cita as boas coisas que o rei Josafá fez.
Mas o Senhor deixou claro que por causa daquela uma atitude errada que o rei teve, viriam consequências das suas ações. Porque é necessário a gente lembrar que o Senhor Jesus deixou bem claro que nós semeamos e nós iremos colher. Então é necessário a gente lembrar que quando há o arrependimento após uma semeadura maligna, você ainda irá colher aquela semeadura. Mas a diferença é que o Senhor Jesus estará conosco no barco. Então é necessário que haja o arrependimento do interior para fora. Provérbios 16, versículo 2. O Senhor pesa o nosso espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à próxima ministração do próximo rebanho. Primeiramente, escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho ímpar de número 11 e rebanho par de número 12. Na live de hoje estarei sorteando os rebanhos de número ímpar, mas também estou falando um livro e um capítulo para os rebanhos de número par. E é necessário você escolher o seu número de rebanho para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. É o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, para o rebanho de 11, rebanho ímpar de número 11 e rebanho par de número 12, Lamentações, capítulo 5. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Escolham o seu número também de 1 a 7, para no final da live você receber mais um livro e capítulo para você orar, meditar, interagir com as Escrituras Sagradas e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver nesse momento. As orações. Vamos à ministração de mais uma oração de número 4. É a próxima oração a ser ministrada na live de hoje. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a sua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa sua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Lamentações, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Mas lembrando que é necessário você interagir com as Escrituras Sagradas, lendo o capítulo inteiro na sua residência, lar, comércio, seja onde você estiver, para que você, assim, traga a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver. Livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê mais uma vez o juízo vindo sobre aqueles que não permanecem fiéis. Por causa de uma das 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, o povo estava passando por tribulações, por desgostos, por tempestades, sem o Senhor Deus Todo-Poderoso ao lado deles, porque eles não estavam primeiro ao lado do Senhor, porque a palavra do Senhor é clara: aqueles que se voltam para mim, eu me voltarei de volta para eles. Então é necessário nós buscarmos ao Senhor para o servir, para o adorar em espírito e em verdade, não só por palavras, mas sim por obras e por frutos, porque o próprio Senhor Jesus afirmou: de que adianta, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. E aqui
deixa bem claro no livro Lamentações, capítulo 5, no versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. A gente vê que o que a gente semeia nesse momento pode não ser nem nós que iremos colher, mas sim a nossa futura geração, a nossa futura descendência. Ah, Milena, mas eu não tenho filho nenhum e nem pretendo ter. Então tá bem, você tem uma planta, tem um animal, saiba que a carga que iria para cima de você, esse animal e essa planta absorve. Então se você quer o melhor, não só para a sua vida, como para a vida da sua família, para a vida do seu pet, para a vida da sua planta, é necessário que todas as áreas da nossa vida espiritual estejam edificadas na palavra, nos mandamentos e no evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, porque ele deixou bem claro, sem ele, nada podemos fazer. Então é necessário a gente examinar, porque em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9, o Senhor Jesus afirmou: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, deixa claro, não podemos acrescentar e nem omitir nada. Em João 7,38, o Senhor Jesus afirma, devemos crer nele como está escrito. Então é necessário a gente sempre examinar com muita atenção e cuidado, para que em hipótese nenhuma, a sua religião, o seu líder religioso, faça com que o Senhor Jesus e o Espírito Santo se afastem de você e da sua vida, e assim você se torne uma presa fácil aos lobos devoradores, porque somente o verdadeiro pastor que entra pela porta e nos traz e nos ensina o verdadeiro caminho da vida eterna livre é capaz de nos livrar, de nos guardar contra todo o mal e toda a obra do mal. Mas é necessário a nossa iniciativa, a nossa atitude, nós primeiro nos dedicarmos a Ele, à palavra dEle e ao Evangelho dEle. Porque em Marcos capítulo 10, do versículo 25 em diante, o Senhor Jesus afirma: aquele que renunciou tudo por amor dEle e do Evangelho dEle, receberá 100 vezes mais em tudo, e no mundo por vir a salvação eterna. Então é necessário, e ele deixa claro aí, com perseguições, porque ele mesmo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é necessário nós confiarmos verdadeiramente nele e crer no Senhor, não apenas acreditar. Porque ele mesmo falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, versículo 38, ele também afirmou, aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Então é necessário a gente examinar que obra e fruto nós estamos fazendo, para que em hipótese nenhuma desviemos o nosso caminho da verdade, do caminho, daquilo que o Senhor Jesus preparou para todos nós. Iremos, próximo rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12. Hoje estamos sorteando os rebanhos de números ímpares, mas também estarei falando um livro e um capítulo para os rebanhos de número par. E é necessário você fazer parte dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho ímpar de número 1 e rebanho par de número 12. É o próximo rebanho que receberá um livro e um capítulo para a sua meditação, para você orar, acrescentar nas suas orações e clamar pela ajuda do Senhor Deus. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Marcos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado. É o próximo livro a ser ministrado na live de hoje. Vamos ver qual capítulo. A paz do Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Próximo livro a ser ministrado, Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado para o rebanho santo, para o rebanho bendito de número 1 e rebanho bendito de número 2. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolham também o número de 1 a 7, para você ter um dos 7 livros ministrados, para você acrescentar em suas orações, para você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver neste momento. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de se inscrever, que eu estou ministrando agora na fórmula da nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Caso você esteja pelo Milha Oferta Din, escolha
Clique no meu nome que está aparecendo, oração de número 6. Clique no meu nome que está aparecendo aí na tela, vá lá em seguindo e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Os seguidores inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 6. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja através da tua santa palavra sendo ministrada o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos justos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Mas é necessário você interagir com as Escrituras Sagradas, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver neste momento, para assim trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver nos acompanhando, seja qual for a rede social que estiver nos acompanhando nesse momento, que estamos em todas elas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha que palavra fortíssima no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 7, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Versículos 6 e 7. É necessário a gente examinar a doutrina que nos vem sendo ensinadas, porque o próprio Senhor Jesus já nos ensinou o verdadeiro caminho, verdade e vida. Sem ele, ninguém alcançará o Pai. Então, por que os seres humanos, os que se dizem serem perfeitos, que dizem ser pecadores, tentam criar novas fórmulas, se aquele que é o Santo dos Santos, o perfeito, irrepreensível, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Deus forte, El Shaddai, criou já o caminho perfeito para nós apenas seguirmos? E com essa falsa intenção de ajuntar todas as pessoas, a religião juntar as pessoas ao Senhor Deus, causou mais e mais separação. E o próprio Senhor Jesus afirmou: um reino dividido não prospera. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então é necessário a gente examinar com muita atenção a doutrina que nos vem sendo ensinadas, para ver se é a doutrina do Senhor Jesus, dos apóstolos do Senhor Jesus, ou se é a doutrina de sonhos, desejos, sentimentos, doutrinas baseadas 100% em achismos dos seres humanos. E com isso, fazendo a sua adoração, a sua busca ao Senhor se tornar em vão, por causa de líderes religiosos. Palavra do Senhor Jesus em Mateus 23, versículo 13. Os líderes não entram no céu e impedem aqueles que estavam entrando de entrarem também. E em Mateus 23, versículo 15, o prosélito, o seguidor de uma religião, é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou. Porque em Mateus capítulo 5 e 7 e João capítulo 7 e diversas outras passagens, o Senhor Jesus sempre afirmou para nós examinarmos as obras e os frutos, para conhecermos a árvore, conhecermos quem é que está perante nós naquele momento, se é verdadeiramente um dos enviado pelo nosso Senhor Deus, porque o Senhor Jesus afirmou: aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Mas aquele que fala por si mesmo, busca o seu próprio reino. E a palavra do Senhor Jesus em Mateus 6,33 foi bem clara: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o último rebanho a ser
a receber rebanho bendito do nosso Senhor Deus, a receber um livro e um capítulo para a sua meditação na live de hoje, rebanho ímpar de número 7 e rebanho ímpar de número 8. É o próximo rebanho bendito a receber um livro e capítulo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Malaquias contém 4 capítulos. Malaquias, que contém 4 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco. Os seguidores inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Mas é necessário você interagir, você fazer a sua obra, e se juntando conosco, sendo inscritos e seguidores, vocês podem fazer a sua obra através da internet, pois ao você examinar o nosso caráter, o nosso histórico, as mais de 40 ofertas que estamos apresentando, vocês estão recebendo palavra verdadeira do Senhor Deus. Não estão recebendo religião, nem teologia, nem filosofia, mas sim a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para as suas vidas. E o livro de Malaquias, capítulo de Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 é o livro e o capítulo para a meditação dos rebanhos de número 7 e nos rebanhos de número 8, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoado falou, Deus tocou no meu coração, acabei de me reconciliar com Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiba que uma ovelha muitíssimo bem-vinda para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher um livro e um capítulo para você meditar, para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração neste dia, para você poder verdadeiramente buscar Ele de madrugada, pois há recompensas especificamente para essas pessoas que buscam ao Senhor de madrugada. E sejam membros de nossa igreja virtual, sejam benditos do Senhor, @Igrejas Benditas. Vá lá em seguindo e você vai encontrar a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E vamos a uma oração. Pode continuar frequentando a igreja da qual você está frequentando, porque o nosso Senhor Jesus deixou bem claro que Ele vai até na sinagoga de Satanás. E nós devemos sempre nos ajuntar com todos, mas não nos misturar. Oração de número 7 é a próxima oração a ser ministrada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa palavra através dessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao 6 somente, porque somente possui 6 versículos nesse capítulo, mas é necessário você ler também na sua residência, no seu comércio, no seu veículo, seja onde você estiver, para assim você interagir e trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver nesse momento nos acompanhando, independente da rede social. Malaquias capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos.
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse livro de Malaquias, capítulo 4, uma ministração fortíssima que é necessária a nossa atenção, porque já começa o Senhor Deus deixando bem claro, que aqui, ó, versículo 1, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Lembra que eu falei? Palavra do nosso Senhor Deus também no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Uma só das 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, é o suficiente para condenar a igreja todinha, todos aqueles que se dizem ser dela ou que ela é sua. Porque a gente já ministrou também na live de hoje a palavra do nosso Senhor Deus deixando bem clara. Porque aquele rei se omitiu, porque aquele rei ajudou aqueles que aborreciam ao Senhor, ele também consequentemente foi castigado, mesmo tendo obras boas, mas ele teve uma obra ruim, uma obra maligna que desagradou ao Senhor, e foi uma semente ruim que ele plantou e ele havia de colher. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção, porque aqui no versículo 2 do livro de Malaquias, capítulo 4, o Senhor Deus afirma: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O nosso Senhor Deus, ele não deve nada a ninguém, ele sempre recompensa aqueles que são fiéis e benditos ao Senhor. Então é necessário a gente examinar a nossa caminhada, o nosso proceder, quais são as obras e os frutos que estamos plantando, porque em Mateus 16, do 24 a 27, o Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um segundo as suas obras. E no livro de João, capítulo 15, o Senhor Jesus afirma que aquele que não produz obras, que não produz frutos, é arrancado, lançado no fogo e ardem. Mas aquele que produz as obras, que produz os frutos, que guarda e pratica os mandamentos, as palavras e as leis do Senhor Jesus Cristo, esse pode pedir tudo o que quiser que lhe será concedido. Ainda tem algo ainda muitíssimo importante também, porque o Senhor Jesus e o Pai dele virão fazer morada dentro de nós. Então não importa a situação que você esteja, o caminho em que você se encontre, o nosso Senhor habita dentro de nós quando nós primeiro nos santificamos, quando nos purificamos, limpamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e podemos dar verdadeira legalidade ao nosso Senhor Deus para operar em nossas vidas. Então é necessário a gente sempre examinar com muita atenção para que em hipótese nenhuma sejamos omissos ao evitar de repreender pensando o que o irmão vai pensar de mim, o que o pastor, o bispo, o presbítero, o que o missionário, o que a irmã, seja lá quem for. Lembre-se da atitude, da iniciativa dos apóstolos do Senhor Jesus no livro de Atos, capítulo 5. Pedro, aquele que um dia negou o Senhor Jesus 3 vezes e 3 vezes teve de pedir perdão, esse nunca mais negou o nome dele. E mesmo após ser ameaçado as suas vidas, eles e todos os apóstolos deixaram bem claro, Atos capítulo 5, versículo 29, nos convém antes agradar ao Senhor e não aos homens, porque eles finalmente entenderam que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque depois, o último que eles receberam foi o entendimento. O entendimento que é superior ao conhecimento, à sabedoria e ao discernimento. Ao eles verdadeiramente receberem o entendimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que havia sido semeada dentro deles, eles se recordaram na palavra do Senhor Jesus. Não temeis aqueles que podem tirar a vida do corpo, mas que não podem alcançar a alma. Antes devemos temer aquele que joga tanto o corpo quanto a alma no fogo do inferno. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção quais são as prioridades, porque o que nos aguarda é algo eterno. Marcos capítulo 9. Agora, se é a eternidade livre com o Senhor Jesus na glória, ou a eternidade presa eternamente, porque você, nesse momento agora que é passageiro, que são apenas alguns momentos, que não sabemos quanto tempo pode durar, você buscou aquilo que era natural, que era passageiro, não honrou, não buscou e não verdadeiramente fez a sua obra. E o próximo livro a ser ministrado na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o 7º e último livro a ser ministrado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É muitíssimo importante a participação e a interação de todos vocês, para que sejamos a igreja do Senhor Jesus, todos juntos em um só Espírito, exaltando e glorificando mais e mais ao santíssimo nome
do nosso Senhor Deus. E o capítulo de Gálatas a ser ministrado, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 é o 7º e último livro a ser ministrado na live de hoje. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, lembre-se de escolher o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco, no final da live, eu estarei sorteando 7 números para ver quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor Deus para a sua vida, para você orar, meditar e interagir com a palavra do Senhor Deus. E vamos a uma oração a ser ministrada, que sobrou. Uma oração a ser ministrada, oração de número 1. Oração de número 1, a 7ª e última oração a serem feitas na live de hoje. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da sua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão junto conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa sua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos pés ou a palma das mãos, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Lembrando que é necessário você interagir com as Escrituras Sagradas, lendo o capítulo todo na sua casa, no seu lar, no seu veículo, seja onde você estiver, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver neste momento. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Digo, pois, de todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê mais uma vez a importância que tem em examinar as Escrituras da Bíblia Sagrada. Porque aqui são palavras do apóstolo Paulo, mas temos a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo no livro de João, capítulos 14, 15 e 16. E especificamente João, capítulo 15, versículo 15. Não mais vos chamareis de servos, mas vos chamarei... Vamos voltar corretamente. João capítulo 15, versículo 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então a gente vê uma nova classe que o nosso Senhor Jesus concedeu para aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Porque é necessário a gente lembrar que ele se fez carne, se fez homem e já deixou o caminho todo preparado. O caminho do qual ele irá nos acompanhar fielmente, se nós primeiro o acompanharmos fielmente, se nós primeiro guardarmos e praticarmos a sua palavra. E lembre-se que guardar a palavra do Senhor Deus não é escondê-la. Cuidado com a tradução da sua Bíblia, que há Bíblias que mudaram a tradução e trocaram as palavras. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para esconder a palavra do Senhor no meu coração. Então você tome muito cuidado. Pesquise o significado da palavra guardar. É proteger, é defender e é zelar. Você não esconde a sua carteira, você guarda a sua carteira. Então é necessário você examinar com muita atenção, porque a palavra do Senhor vale mais do que qualquer ouro e prata que pode existir não só na sua carteira como no mundo. Então é necessário que algo tão bom e maravilhoso seja praticado, seja vivido, seja ensinado, seja anunciado, como ele mesmo afirmou, Marcos capítulo 16, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então é necessário a gente se lembrar que crer e acreditar é diferente.
Tem pessoas hoje em dia com mais de 20 anos de ministério se dizendo crer no Senhor Deus, mas não sabem o que é crer e estão apenas acreditando. E as promessas do Senhor Jesus são para aqueles que creem, não para os que acreditam. Então é necessário a gente sempre examinar constantemente, com muita atenção, para não permitir jamais que os espíritos imundos venham fazer com que você perca algo preciosíssimo, porque você faltou conhecimento. Palavra do próprio Senhor Deus, Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Palavra do Senhor Jesus. Então nossas 12 igrejas virtuais, inclusive essa igreja aqui, @igrejas benditas, proporciona muita fé para todos vocês, porque é muita palavra do Senhor sendo ministrada, são muitas orações, revelações das Escrituras Sagradas, é muito alimento para o seu espírito, sem teologia, sem filosofia, sem fábulas, sem religião, e sim a palavra do Senhor Deus verdadeira, para edificar e libertar verdadeiramente aqueles que são libertos no Senhor Jesus Cristo, para que não mais, como está escrito lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, para que não mais vocês se retenham sobre o jugo da escravidão do pecado. Nosso Senhor Jesus nos libertou, agora é necessário nós verdadeiramente desfrutarmos da liberdade no Senhor Jesus, mas não dando vontade à carne, porque o Senhor Jesus é bem claro, ele se calou em tudo aquilo que era benefício próprio, mas em tudo aquilo que era em prol do reino, do evangelho e da justiça, ele jamais se calou. Tanto é que ele foi crucificado no Calvário para que todos nós agora pudéssemos ter a oportunidade de alcançarmos as maravilhas, as abundâncias e as promessas de prosperidade, as promessas de vida eterna livre. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção. E nós temos aí mais de 40 ofertas nos nossos canais, igrejas virtuais, onde nós estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que estamos mentindo, para que vocês examinem e façam prova do nosso caráter, examinem e façam prova do caráter do líder que lhes vem sendo ensinado, examinem e façam prova da doutrina, do conhecimento que lhes veio sendo apresentados como verdade absoluta, porque o nosso dever e a obrigação é examinar. Foi o próprio Senhor Jesus quem mandou que examinássemos. João 5,39. Examinais as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7. Examina as obras e os frutos. Cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas. Então cabe a cada um de nós agora tomarmos a responsabilidade. Não jogue a responsabilidade no Senhor Deus, dizendo, não, se for da vontade do Senhor, fará. Lembre-se, tem que ser da nossa vontade, a nossa iniciativa, para que verdadeiramente o Senhor possa operar a favor de nossas vidas. Escolha aí o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora para ver quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor para a sua vida, para você orar, meditar e interagir com a palavra do Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, você vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, se você escolheu o número 1. E também foi uma meditação para o rebanho ímpar de número 5 e rebanho par de número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, você vai meditar no livro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, se você escolheu o número 2, e também para os rebanhos de número ímpar 3 e de número par 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, como abençoada ali também, você vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, se você escolheu o número 7. E também para os rebanhos ímpar de número 9 e de número 10. Se de 1 a 14 você escolheu o número 3, você vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, se você escolheu o número 3. E também para os rebanhos benditos do Senhor Deus, 11 e 12. Se de 1 a 7 você... Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, você vai meditar no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, para quem escolheu o número 4, e também para os rebanhos benditos do Senhor Deus, de número ímpar 1 e de número par 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, você vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, se você escolheu o número 5, e também para os rebanhos benditos do Senhor Deus, de número 7 e de número 8. E se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4.
Gálatas capítulo 4, se você escolheu o número 6. E também, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que eu estarei aqui de segunda a sexta, às 0h12, na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 17h48 até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link das 12 igrejas virtuais estará na descrição, e em outras igrejas virtuais, basta você clicar no nome que está aparecendo, vai lá em seguindo, e você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais. Agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e do ministério @MileOfertaDim. E assim, sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.